E se eu dissesse para você que só de bater os olhos aqui, eu sei que isso aqui poderia estar dando, na verdade, um prejuízo de 110. E que você também, só de bater os olhos aqui, também vai entender como é fácil fazer essa conta. Fala pessoal, tudo bom? Bom, vamos falar de robô. Se eu te oferecesse um robô que de 1/7 a 2/11, ou seja, 5 meses, tivesse ganho 91 mil, uma média de 18 mil reais por mês, tá? O que você acharia? E se eu dissesse para você que esse robô ia custar, vamos supor, 49 reais por mês? Cara, é uma maravilha. 18 mil por mês para gastar 49. Talvez esse robô fosse, para quem lançasse ele, um sucesso de venda. 1.000 vendas, 2.000, 3.000, sei lá. Quanto mais conhecido o cara, mais fácil de vender esse negócio. E se eu dissesse para você que só de bater os olhos aqui, eu sei que isso aqui poderia estar dando, na verdade, um prejuízo de 110. E que você também, só de bater os olhos aqui, também vai entender como é fácil fazer essa conta. E se eu dissesse para você que quanto mais gente comprando, muitas e muitas vezes maior que 110 o prejuízo seria, porque isso poderia inclusive impactar o mercado de uma forma que cada vez que você vai lançar uma ordem de compra ou venda, você perde 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks, né? Porque o mercado nosso é desse tamanho, não é uma coisa assim como se imagina. Então convido você a ficar no vídeo e entender tudo isso e entender também, principalmente, que o robô não tira o aspecto emocional. Essa história de que, eu sei o que fazer, mas na hora de fazer eu não faço, é para comprar eu vendo, é para vender eu compro, não é para entrar eu já entrei, não é para sair eu já saí, o que me atrapalha é meu aspecto emocional, por isso que eu quero um robô, porque aí tira isso é uma tremenda furada. Então fica nesse vídeo aí que eu vou te explicar tudo isso aí com calma, beleza? Hoje é dia 2 de novembro de 24, ontem, dia 1 de novembro, eu coloquei no Instagram um vídeo chamado 123 Indicadores Incrível visto de outra forma. Esse aqui é o Incrível modo 1, esse é o modo 3. Convido você a dar um pulinho no Instagram, estou deixando o vídeo aqui, o link aqui, para entender do que nós estamos falando. Eu adicionei aqui o volume em quantidade. Então acho que fica fácil entender que aqui houve um sinal de compra pelo modo 1, que é o modo curto, confirmado pelo modo 3, que é o modo longo, ou seja, está permitido entrar. Maravilha. Quantos contratos foram negociados neste candle? 900.000 contratos, 960 contratos, está ali no cantinho aqui, ou 1.000 contratos, tá? Então, neste momento, quando abriu esse segundo candle, vamos supor que as ordens para executar esta compra foram lançadas e este candle, ele teve 2.000 contratos. Então, imagina você que eu consegui lançar um robô, que é um sucesso de venda, um fracasso de resultado, mas um sucesso de venda, que cada vez agora que se eu vendi para 1.000 pessoas, pensando que a média vai usar 5 contratos, quando esta ordem é emitida aqui, são lançadas, é lançado boleta para comprar 5.000 contratos. Acontece que não tem 5.000 contratos para vender, tem 2.000. Não é isso que nós vimos aqui? O que vai acontecer? Você vai conseguir comprar nesse preço aqui, que é a chamada slippage zero, ou seja, fechou o primeiro, abriu o segundo, está confirmado a compra e o slippage zero quer dizer que você conseguiu comprar neste preço, né? Com oferta de 2.000 e 5.000 querendo comprar, imaginando que só um robozinho, né, conseguiu vender para 1.000 pessoas, o que vai acontecer? Não vai ter aqui, vai comprar aqui, porque é lançado a ordem no mercado, ou vai comprar aqui, ou vai comprar aqui, ou vai comprar aqui e tal. Você tem noção de quanto representa em termos monetários perder um tique? Então, um tique no dólar, o dólar se movimenta de meio ponto em meio ponto, tá? Cada meio ponto representa monetariamente R$5, né? Para um contrato. Você tem ideia do quanto isso pode impactar
em termos de resultado final. Por quê? Porque o robô normalmente é apresentado com slippage zero. Então, quando eu falo que ganhou 91 mil, normalmente isso está apresentado assim, ó, com slippage zero. O que significa? Que cada vez que eu comprei na confirmação, então fechou esse, abriu esse, eu comprei exatamente na abertura desse. E cada vez que eu quis sair, quando apareceu o branco e confirmou, eu também não perdi nada. Então, fechou o primeiro branco, abriu o segundo branco, eu vendi ali, tá? Isso é absolutamente inviável. Talvez você não perca um tique em todas as vezes, né? Principalmente quando você está operando manualmente. Você, por algum motivo aí, resolveu entrar ou você resolveu sair. Acontece que você clicou lá porque você tomou essa decisão. Não tem 5 mil contratos naquele mesmo lugarzinho que você ticou, né? Por quê? Porque é diferente de um robô que o sinal é o mesmo para todo mundo. Então, quanto mais conhecido, quanto mais sucesso de venda, quanto mais gente usando, mais isso para quem comprou. Por quê? Porque você vai disputar aquele tique com mais não sei quantas ordens. Deu para entender? Né? Agora, cara, tudo bem. Será que eu perco um toda vez? Sinceramente, acho que não. Muitas vezes você consegue no zero, tá? Agora, qual é o impacto disso, né? Será que além disso tudo que isso aqui eu já vou entrar em detalhes, vou te mostrar uma planilha, mas e o aspecto emocional? Será que o robô realmente acaba com esse problema? Então vamos olhar aqui a curva de capital e entender um aspecto sob o ponto de vista do psicológico. Tem 5 meses aí de negociação, maravilha? O que acontece? Essa ideia de que eu ligo de manhã e eu chego de noite e vejo o que aconteceu, para não interferir, é o tal do dane-se, tá? Não funciona. Eu já vi o dólar virar 200 pontos em 1 segundo. Entrou uma notícia, uma desgraça que aconteceu no mundo, 200 pontos. É raro, mas acontece. 200 pontos é ponto para dedéu. Principalmente contando que o cara começa com um contratinho e aí ele vai dobrando a mão, porque ele ganhou, ele já começa a imaginar a casa na Disney que ele vai comprar. Aí vai para 2, vai para 5, vai para 10 e ele começa a tradear uma quantidade de contrato que ele aguenta super bem, linda e maravilhosamente no gain ou na perdinha, né? E ele vai numa win. Se ele pega um trem desse, ou ele se mata, ou ele vai perder o dinheiro da família inteira, ou ele vai ter que vender o que não tem, ou emprestar em banco. Então, você tem que entender que isso pode acontecer. O robô pode travar, você está comprado e o seu stop deu uma nhaca aí e tal, não sei o que, e aquilo vem contra você o dia inteiro, pega um dia com não sei quantos pontos e pode te dar. Então, essa ideia de falar assim, é a mesma coisa que você fechar os olhos e acelerar um carro, né? Uma hora, cara, você vai se matar. Pode funcionar durante um tempo, alguns dias, mas não é uma boa estratégia. A outra estratégia, que é o você acompanhar, que é o correto, né? Faz com que o emocional interfira da mesma forma. Porque aquilo que faz você entrar antecipado, então tem pessoas que são viciadas em entrar antecipadamente. Por quê? Porque ela quer pegar o olho do mosquito, ela quer pegar o melhor preço possível. O negocinho tá branco, piscou azul, ele compra. Aquilo volta a ser branco, vem para vermelho, tarará, se ele congelar então, não, vai voltar, você já sabe o que vai acontecer. Mas é um defeito, normalmente os defeitos são recorrentes, tá? Então, muita gente antecipa a entrada. Um dos defeitos mais comuns de todos é antecipar a saída. O cara entrou, né? Aí daqui a pouco ele está ganhando lá R$100, R$200, só que ele não consegue tradear aquele trade, né? Que é o in the zone, né? Que é o Mark Douglas fala. Tradear cada trade como se fosse uma coisa isolada. É um micro trade dentro do contexto, você não está ligando para mais nada. Só está fazendo aquilo quase que de forma automática, da melhor forma possível, tá? Acontece que 99,9
faz a conta do quanto perdeu na semana, faz a conta do quanto perdeu no mês passado, faz a conta do não sei o que ele vai ter que pagar na segunda-feira. E aí o que acontece? Quando dá 100 real, 200 real, 300 real, e ele tradando mais de olho ali no resultado do que em qualquer outra coisa, ele mata o trade e fala, pô, esse aqui eu ganhei, eu não devolvo mais. E aquilo anda 2.000 pontos, 3.000 pontos e você não pega, né? O robô é a mesma coisa. Porque vamos supor que tem um dia que ele vai dar 3.000 reais de lucro e nessa conta aqui está esses 3.000 reais. Maravilha. Só que ele deu menos 100, menos 200, menos 300, menos 600, 99% desliga. Por quê? Porque foi, de novo, não, chega, cansei, vou passear, mais tarde eu volto, tarará, e quando ele volta tá ganhando 1,5, só que ele perdeu não sei quanto, né? Então, a ideia de que o robô vai acabar com o seu problema, entre aspas, psicológico de tradar, tá totalmente errada, porque você interfere no resultado da mesma forma. Eu pego aqui 90 mil reais, eu falo, cara, isso é uma maravilha, porque isso aqui é ok, só que você está enxergando aqui. Acontece que tem o cara que comprou o robô aqui, né? E que 3 dias, 4 dias, 5 dias depois está perdendo 8 mil. Será que esse cara que comprou aqui, que está perdendo 8 mil, vai ligar ele aqui, vai ligar ele aqui, vai ligar ele aqui, para enfim ganhar? Porque um robô, quando a gente te apresenta, em teoria, ele teria que ganhar todo ano. Isso tem que ganhar. Se um robô não ganhar no ano, ele é ruim, né? Agora, um robô que ganha todo ano, não necessariamente ganha todo mês. Tem mês que pode dar prejuízo, né? Um robô que ganha quase todo mês, não vai ganhar toda semana. Um robô que ganha quase toda semana, não vai ganhar todo dia. E se você pegar 5 dias seguidos de prejuízo, né? E principalmente se você for mais ousado ou ousada e já de cara, sem ter testado, botar a grana que você imaginou, entendeu? Então, o que se faz a conta é em cima disso. Acontece que a grande maioria dos robôs são apresentados com slippage zero. Vamos ver o estrago que a slippage faz. Então vamos lá. De 1 do 10 a 1 do 11, o robô, o incrível, que não é um robô, aqui é o backtest dele, mostra se ele fosse um robô o que teria acontecido. Ele deu R$17.300 e aqui tem operação por operação desde o dia 1 do 10 e tal. Para quem quer vender facilidade é uma maravilha. Olha, perdeu o máximo aqui R$225, aí veio, você vê que de novo veio para o negativo em R$75. E desde o dia 2 do 11, do 10 até agora, só para cima, tarará, 17, tá? Ou seja, não estou dizendo que todo mundo que te oferece algo é mal intencionado e que existe uma má fé, parará, tá? Pode ser que exista robô maravilhoso, que dê um resultado fantástico, e pode ser também que tem gente que vende uma coisa acreditando que aquilo é bom. O cara é desinformado, não é mal intencionado. Agora, existem a turma que se aproveita do momento, né? O que você quer? Robô? Então eu tenho robô aqui para te vender, né? Então, sempre pensar nos 3 aspectos da história, né? Maravilha. Vamos pegar isso aqui, vamos exportar essas operações e vamos fazer uma planilha. Então, estão aqui as operações, não sei se eu falei lá, acho que eu esqueci, são 800 e pouquinhas operações, né? Que daria aí uma média de 40 operações por dia, que é muito. E aí vou te mostrar agora o impacto que a slippage tem. Então é o seguinte, cada vez que você perde um tique, você perde meio ponto ou você perde R$5 por contrato. Como a gente normalmente faz uma conta em cima de 5 contratos, que é mais ou menos a média que a turma opera, cada vez que você entra e perde um tique, você perde R$25. Na mesma operação, se para sair você perde um tique também, tá? Você perde mais 25, ou seja, você perde 50. A conta é assim.
Se eu perder em 100 operações um tique, eu vou estar perdendo R$ 5.000. Se eu trouxer isso para porcentagem, pensando assim, são 800 operações, eu perco um tique. Às vezes você pede um tique para entrar, não perde para sair, mas ficou lá, perdeu 25. Outras vezes você não perde para entrar, mas perde para sair, ficou lá 25. Você junta esses dois, é como se você tivesse feito uma operação inteira, onde você perdeu um tique para entrar, um para sair. Estou fazendo a conta assim de uma forma mais fácil. Então, se somando tudo, eu perder só 10% das operações, perder um tique em 80 operações, tá? Como eu perco R$ 50 para entrar e sair, eu perdi R$ 4.000. Deu para entender? Tá? Se eu perder 20%, 8.000, etc. Tal. Então, um robozinho que deu R$ 17.000, se ele perder um tique mais do que 40% das vezes, ele começa a dar prejuízo. Deu para entender a conta? Tá? Por quê? Porque só com slippage ele vai devolver 16.000. O impacto é muito grande, não é pequeno. Como que eu cheguei à conclusão aquela hora lá que aquele robô poderia estar dando, o dos 5 meses, poderia estar dando R$ 110.000 de prejuízo? Então a conta é simples. Eu sabendo que no dólar, cada 100 operações pode me comer R$ 5.000, quando eu bato os olhos aqui, ó, e eu vejo 4.000 operações, né, grosso modo, eu tenho 40 vezes 100 operações, né? 4.000, 40 vezes 100. Se eu pegar 5.000 multiplicar por 40, dá 200.000. Se eu pegar 91, estará lá como aqui está um quebrado, não vai dar exatamente isso, mas se eu pegar 200.000 de prejuízo, tirar 91.000 de lucro, vai dar os 100 e tanto de prejuízo. Se eu vier aqui, ó, e colocar agora slippage 1, o que ele vai fazer? Qual é a conta que ele vai fazer? Ele vai fazer com que todas as vezes que eu comprei, eu perdi um tique para entrar. Todas as vezes que eu saí, eu perdi um tique para sair. Consequentemente, ele vai tirar dessa conta 200.000, né? E aí ele demora um pouquinho, mas assim que ele acaba, pronto, ó. Então, aqueles R$ 91.000 virou um prejuízo de 106. Aquela curva de patrimônio linda e maravilhosa, ó, ela chegou a me dar aqui em algum momento R$ 5.000 no início e depois veio ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Então acho que deu para entender, tá? Para o dólar a conta é a cada 100 operações R$ 1.000 que vai para o beleléu, tá? Voltando aqui. 1, 2, 3 vai ter um robô? Vai, mas não vai ser do incrível. Por que no manual você consegue não fazer tantas operações? Porque você consegue olhar outras coisas e fazer outras coisas. Então, por exemplo, se você definir que você está dentro de uma lateralização, obrigatoriamente ou você para de operar ou você muda de time frame. O robô não faz isso, percebe? Ele não vai, eu não vou conseguir instruir o robô. Se tiver assim, desliga isso, liga o 6R do dólar e vai para o 6R. Aí você fica no 6R, se tal coisa estiver acontecendo. Se tal coisa passar a acontecer, sai do 6R e volta para o 4R. Além disso, eu quero que você fique de olho nos 5 minutos para ver não sei o que lá. Ou seja, nós, pensantes, conseguimos tomar certas decisões que o robô não toma, né? Então, o incrível, ele é muito bom e ele funciona muito bem e ele foge de muito stop, operado manualmente, tá? Qual é a ideia do robô que nós estamos trabalhando? Então, eu quero que ele faça no máximo 300 operações mês, mais ou menos isso, tá? A forma que eu tenho para que ele faça isso é assim. Eu tenho que ter o pacote completo e acesso aos outros indicadores. Então vamos supor que o principal dele em termos de compra ou venda seja incrível. Não é, mas vamos supor que seja. Aí eu vou dizer lá no código, se tal coisa acontecer aqui, compre desde que o tendências na calibragem assim esteja assado.
desde que o consolidações na calibragem esteja também indicando tal coisa. E desde que, por exemplo, o waves também, ou seja, quando eu começo a colocar filtros, né, nele, com os outros indicadores que nós temos, eu começo a sair de um monte de operaçãozinha, né, que muitas vezes o incrível sozinho vai estar indicando, mas que a associação dos indicadores não vai estar, tá? Então esse robô já existe, nós estamos trabalhando nele, eu ainda não cheguei naquilo que eu gostaria de chegar, tá? E aí não vou pôr um prazo, não vou falar porque senão ficam me perguntando, mas assim, já fica subentendido que ele vai ser oferecido para assinantes do pacote completo, tá? Porque é fundamental que o cara tenha a coisa como um todo. E também ele vai ter uma limitação de contratos, ou seja, você pode operar 5 contratos, ou se você quiser operar um lote maior, vai ser um outro preço. Quanto você quer? Eu quero 10, eu quero 20, eu quero 50, maravilha. Mas somando todo mundo que comprou robô, a quantidade de contratos que vai mandar cada vez é 250. Eu vou limitar nesse número. Por quê? Porque eu não quero que a ordem seja disputada por uma quantidade maior do que é oferecido. Se eu tenho nas velhinhas lá 1000 contratos por velhinha, cara, vamos trabalhar com 250, né? Então, eu tenho que ter um robô que faça menos operações, esse é fundamental. Para isso eu preciso do pacote completo, eu não consigo fazer isso sem o acesso aos outros indicadores. Eu não quero vender isso para não sei quantas pessoas e eu não quero que isso no cômputo final possa impactar o preço de forma que saia uma quantidade de ordem muito grande, vai ser limitado, né? E evidentemente, se ele chegar a dar aí, vamos dizer, 20 mil, 30 mil, ele não vai custar 49, 79, vai ter um preço compatível, senão não tem sentido, né? Então, esta é a única forma que eu tenho de conseguir fazer isso viável. Se eu pegar isso aqui como exemplo, tá? Então eu tenho 800 operações aí, essa tá configurado aqui que deu mais lucro para que deu mais prejuízo, né? Se eu pegar e acertar 30% do tempo, né, em 300 ordens, eu vou ter acertado 90 ordens, concorda comigo? Se eu somar cada coisinha dessa aqui, então aqui está a soma, ó, essa é a fórmula, do L1 é esse cara, ao L90, que é o último carinha aqui, tá? Eu vou ter um lucro de 54 mil reais, maravilha. Se eu pegar agora e errar 70%, vai de 1 a 210. Então, em 300 ordens, eu errei 210. Estou pegando a mesma proporção que você viu lá que o robozinho deu, certo? Se eu somar, então, da L1 a L218, mas seria 210, não muda nada, eu perdi 19 mil reais, né? Ou 19.600 reais. Cara, se eu tenho um lucro de 54 e um prejuízo de 19, né? E eu fico então com 34 mil, mesmo que nas 300 ordens eu perca um tique para entrar e um tique para sair, eu perdi 15 mil, percebe? Até se eu perder 2 tiques para entrar e 2 tiques para sair, que aí ou a minha internet é lenta, que é uma desgraça, ou a minha corretora é uma porcaria, a ordem dela sai com 2 segundos depois que chega na bolsa 2 segundos depois que saiu daqui, etc, tá? Mesmo assim eu gastaria 30, então evidentemente você não faz isso tudo para ganhar 4. Mas eu só estou fazendo você entender o seguinte, põe na sua cabeça, cada 100 operações eu perco 5 mil. Consequentemente, quando eu tenho muita operação, então a gente vê robozinho aí, primeiro que é aí já é, né? Você olha do lado da boletinha, tem um contrato. Aí você olha aqui quanto ele deu no dia, deu R$ 1.500. Cara,
R$ 1.500 num contrato, nossa, é uma coisa absurda. Aí você olha lá em cima assim, tá assim, 130 operações. Meu, a conta não fecha. Mas se você entender que no dólar, cada 100 operações pode te levar R$ 5.000, bateu os olhos já viu. Então, um robô que é mais ou menos viável é isso. 300 operações, mais ou menos nessa faixa, porque a slippage vai te levar uma parte do lucro, mas não vai acabar com o seu lucro, tá? Fora isso, é isso, né? Se você for olhar hoje, eu fui ver até por curiosidade, quando eu quero contratar automação no Profit, não tem resultado. Você não consegue saber quanto que aquilo deu de lucro, quantas operações. Aí você conversa lá no suporte, você tem que falar com cada pessoa que está oferecendo, porque isso daí, na verdade, pode ser usado no dólar, pode ser usado no índice, pode ser usado em ações, por isso que não tem. Aí eu falei, olha, eu sugiro então o seguinte, como a grande maioria usa dólar e índice, pelo menos o resultado do dólar e índice vocês deviam, não, a ideia é legal, não sei o quê. Mas assim, se você for contratar direto da Nelogica, você contrata meio no escuro, ou você tem que conversar um por um dos caras que estão te vendendo para ver se eles te mandam um relatório desse sentido. Se mandar, pronto, está fácil de entender. É bater o olho em quantas operações tem e fazer a conta. Se você for falar, não, então, cara, agora entendi, realmente eu vou pro Copilot, porque aí é o cara mesmo que está clicando, ele está dividindo as coisas dele e tal. No Copilot tem resultado. E aí, assim, só para acabar um pouco com essa, eu vou ficar rico, porque, entre aspas, o que muita gente está fazendo é assim, você está contratando um cara para trabalhar para você. É como se você pudesse ficar em casa, você tem lá a sua atividade, seu negócio, mas agora você descobriu um cara que faz para você o seu serviço e no final do mês o lucro é seu, né? Então, se você acredita nisso, entra no Copilot, lá sim tem resultado. E lá, então eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma constatação, é o que está lá. Isso dia 2/11. Clica por lucro e prejuízo e você vai ver quanto de lucro dá no mês, quanto que custa, quanto que pode dar de prejuízo, quanto que dá uma navegada por lá. Então assim, se eu fosse alguém querendo mexer com bolsa, tá? Vou encerrar esse vídeo tentando dar um conselho. Então vamos supor o seguinte, você tem R$ 20.000 para pôr na bolsa, a grande maioria não tem, mas vamos supor que tenha, tá? O que eu faria? Eu não colocaria. Eu pegaria esses R$ 20.000, colocaria na renda fixa, isso me rende R$ 200 por mês. Maravilha. O que eu vou fazer? Bom, então eu escolhi assinar o 1, 2, 3 para dar uma olhada. E não vou de cara definir que é 1, 2, 3. Vou assinar um mês ou 2, vou ver uns vídeos e tal, vou testar no simulado. Ok. Agora eu vou assinar o 4, 5, 6. Não faça nenhum. Estou dando a minha opinião, tá? Eu acho que não existe nada que valha 2, 3, 4, 5 mil que tenha 8, 10, 12 horas. Um fim de semana custando não sei quanto, eu não sei quanto de conhecimento pode ser transferido em tão pouco tempo. Até porque quando você está vendo uma coisa, você não absorve 100%. Então eu acho que se você tiver acesso a vídeos, se você tiver acesso a aulas, que você possa fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu acho melhor. Pensa na bolsa como um curso. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Essa é a realidade do negócio. Aí foi pro 4, 5, 6, ficou lá 1, 2, 3 meses, foi pro 7, 8, 9. Aí você chegou à conclusão que o bom é o 1, 2, 3. Mas vamos supor que seja o 15, 16, ou 16, 17, 18. 16, 17, 18 é o cara que te encantou. Legal. Agora eu já passei por vários conceitos. Continuo tendo meus vintão lá, só estou usando os 200 que o juro da renda me dá. E agora eu vou bater um ano e pouco aqui. Primeiro, fica 6 meses, fica um ano no simulado do cara que você escolheu. Até você bater todas as entradas, 80% das vezes certinho. Até você bater todas as saídas, 80%, 90% das vezes certinho. Até você ter lucro consistentemente no simulado, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5, beleza. Agora eu vou para a conta real, um contratinho, tá? Por que um contratinho? Para ver se funciona.
muitas vezes não é tudo aquilo que você imaginava. 6 meses, pô, lindo, agora eu vou para 2. Tá, né? Lá na frente, pode ser que você descubra, cara, você nasceu para ser um trader profissional. Em 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos, não é em 2, 3, 4, 5 semanas, não é em 3, 4, 5 meses, né? Você descobriu que agora você ganha aqui muito mais do que você ganha na sua profissão, no seu negócio, etc. Então agora, depois que você já está ganhando do mercado muito, que você já tem dinheiro guardado, além desses vintão aí que você salvou durante não sei quanto, você já tem para sustentar você, sua família, por muitos meses, idealmente por muitos anos, aí quem sabe chegou a hora de você tentar virar trader profissional. Caso contrário, é ilusão. Caso contrário, você está transferindo o seu sonho para alguém ou para alguma coisa. Você vai ficar rico porque você achou um cara que trabalha para você. Você vai ficar rico porque você achou um robô que todo mês bota na sua conta 20, 30, 40, 50 pau sem você fazer absolutamente nada. Entendeu? Então, o que estão te vendendo? Hoje você abre um Instagram assim, ganhe 30 mil real coçando o cabelo, sentado na cama todo dia. Pô, cara, dá para eu ganhar 30 real deitado? Pô, eu tenho um curso aí, cara, te ensino, 30 mil real sem sair de casa. Ô, mas consegue, logo, compra o meu curso, entendeu? Só tem oferta de milagre. Então, se você está procurando milagre, guarda isso que eu vou te falar. Se você está procurando milagre, você vai encontrar quem vende milagre, né? E você tem que ser responsável. Então, não gaste o seu dinheiro, né? Eu vejo aqui as pessoas que nem... Só para encerrar de vez. Eu alugo aí o incrível com a promessa do quê? De que é um plus, é uma coisa a mais, feito para quem já opera, como uma segunda opinião. Falo pro cara, olha, na primeira assinatura, pelo menos durante um mês, fica no simulado, né? Passa 2 dias, tem gente, nunca vi nada tão sensacional, parabéns, o melhor indicador que eu já vi na minha vida. Eu hoje ganhei não sei quanto, Aí eu falo, ô fulano, você tá operando na conta real? Sim, só opero conta real. Fala, mas cara, nós não combinamos, tá? Não, isso aqui é fantástico, né? É batata. Passa uma semana, 10 dias, o cara some. Chega na hora que vence os 30 dias, ele não renova. Porque ele é um maluco. Ele é um viciado em maquininha de Las Vegas. E clica, e dobra. O maluco ou maluca, tá? Não é só homem que é maluco, não. Acabando, juro. Velho tem mania de dar conselho. Eu tento me policiar, quando eu vejo eu já tô dando conselho. Mas é o seguinte, para acabar. Outra coisa que eu vejo que já nem tem a ver com o assunto aí, mas é assim, perguntas que faz. Tem grupo no Telegram, tem não sei o que, tem sala de call. Procure coisas que te ensinem a tradar, que te ensinem a tomar decisões sozinho. Vamos pensar que você quer fazer um curso de culinária. Lógico que você vai ter que ter as aulas, lógico que você vai ter que ver as demonstrações práticas, entender que dá para misturar farinha com ovo, farinha com leite, entender, sei lá, que não dá para misturar farinha com detergente, maravilha, certo? 1 aula, 2 aulas, 3 aulas, ok. Daí para frente, se você for realmente virar um chefe ou o que seja, você vai ter que entender como que você pode criar coisas a partir daquilo que você aprendeu. Ou seja, como que eu acho uma ação que pode estar querendo me dar um bom movimento de alta ou de baixa hoje para eu fazer day trade? Como que eu posso encontrar uma opção que está com o preço absurdamente alavancado e que provavelmente... Você tem que entender como faz. Agora, ficar no lugar, galera, musiquinha, isso não vai fazer você evoluir. Não adianta, você não vai aprender. Eu sempre falo, e vou acabar o vídeo repetindo aqui, lá na área de assinante, já falei isso 1000 vezes. Você não vai num médico que te examina
E ele depois fala, e daí, doutor, o que que é, João? Pera aí, ó, galera, é o seguinte, tem um cara aqui, assim, assim, o que que vocês acham? Entendeu? Você levanta e vai embora. Então, você tem que procurar evoluir, comprar livros, estudar, conhecimento técnico de análise técnica básica nunca é demais para ninguém, a conhecer vários tipos de pensamento de pessoas, de profissionais, e você vai fazendo a sua coisa. Num dado momento, se você quer ser trade profissional mesmo, você vai ter que aprender a programar, tem que passar por isso. Não adianta aprender a programar agora no começo que você não sabe nada. Que ideia você vai ter se você não conhece bulufas, né? Agora, depois que você tiver uma certa bagagem, tem que passar. O cara que quer ser profissional tem que passar por isso. Por quê? Porque tem que testar as coisas que ensinaram. Tem coisas que são ensinadas até hoje que foram inventadas em 1950. Quando não existia computador, quando as operações eram feitas basicamente em gráfico diário, quando os gráficos eram desenhados em papel, entendeu? É a mesma coisa que falar para você hoje, cara, se você não aprender datilografia, você não vai conseguir ir para frente. Hoje você aperta o botãozinho do negócio, você fala e ele escreve para você. As coisas mudaram, né? Então, assim, tem muita coisa que está sendo ensinada, a verborragia, né? Porque hoje a gente tem o tudólogo, né? O tudólogo é o cara que entende de tudo, desde de pneu de carro até a aeronave espacial. E o tudólogo vive de vender e tem cara que tá, sabe, tá faltando um pouco disso, gente. Tá precisando parar e pensar. Beleza? Já falei mais do que devia. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.